Hoje nós teremos mais uma vez aqui na casa o nosso irmão, trabalhador, Luiz Felipe. Ele vem lá do Centro Espírita Antônio de Pádua, é Florianópolis, né? Coqueiros, de Coqueiros. E hoje o Luiz Felipe vai nos falar sobre o poder da oração. Então, que a espiritualidade amiga te conduza da melhor forma neste trabalho. Fique à vontade. Boa tarde a todos. O tema de hoje é um tema, se falássemos assim, em prece, né? A gente dizer, não, isso eu sei. Porque nós nascemos cristãos, estamos acostumados desde pequenininhos, através dos avós, principalmente, dos pais, né? A rezar, a orar. E isso, nós temos dois riscos com isso. Um deles é achar que isso é uma coisa comum, né? E outro é não entender o que isso poderia nos representar em termos de ajuda, né, a nós e ao próximo, e buscar esse entendimento exatamente numa figura que foi o nosso irmão, nosso guia, nosso mestre, nossa bússola, que foi o nosso irmão Jesus. Você se começar a estudar a vida de Jesus, percebam que ele sempre estava conectado com o Pai. Ele sempre fazia isso, como exemplo, sempre conectado com o Pai, com o nosso Pai. Fez isso no Monte das Oliveiras, em tantas outras vezes, e até no momento em que ele foi crucificado, ele conversou com o Pai, dando para nós a todo o respeito que ele tinha, o carinho, o amor, né? Que esse Pai tanto nos representa que muitas vezes nós não conhecemos essa força, esse amor que ele nos transmite a quase todos os dias. No mês passado, quando eu estive aqui, eu falei sobre a adoração, a lei da adoração. E aquela lei da adoração, ela consiste na elevação do pensamento, preste atenção nessa palavra, pensamento, na elevação do pensamento a Deus, nosso Pai. Na adoração. Bom, e essa parte da prece, ela está no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, na parte terceira, entre as questões 658 e a 666. São 8 perguntas, né, e respostas com relação à prece. Nós sabemos que, quando Kardec, na codificação do Livro dos Espíritos, ele não poderia exatamente abrir tudo que eles sabem dele, Deus, se nós iríamos entender, se até hoje está difícil ainda, imagina. Então as coisas vêm por etapa, né? E esse fato da prece, ela é de fundamental importância. Porque existem 3 pontos fundamentais na prece. 3. Quais são esses 3? Primeiro, pedido. É o que mais ocorre quando nós nos dirigimos ao nosso Pai através da prece. Pedido. Que deveria ser substituído por gratidão, por estarmos aqui, né? Mas nós fizemos sempre pedido. Segundo, agradecimento. Aí sim entra a gratidão. E terceiro, que é a glorificação, que nada mais é do que um louvar. Então, quem é que nos ensinou a fazer isso? Jesus.
Nosso irmão. E ele, o Pai Nosso, que tão bem foi lido aqui hoje, né? Abrindo um pouco mais esse leque, que a gente possa interpretá-lo melhor. Ele ensina, a oração ensinada por Jesus, contém esses 3 pontos. Né? E quando é que a gente mais utiliza isso? Vocês pararam para pensar sobre isso? Na verdade, uma palestra espírita, uma leitura, como foi feita aqui hoje, ela nos dá um direcionamento. A reflexão e a busca disso é nossa. Mas aqui é um direcionamento. E aí o que acontece? Nós corremos, seja como. Eu não faço oração, eu não rezo durante 1 ano. Mas no momento em que eu fico doente, eu tenho uma notícia ruim, eu me desespero e oro. Ou rezo. Isso é comum. Nós procuramos esse Pai fazer essa conexão com Ele, somente às vezes no momento de desespero. Então, qual é o conceito que nós temos disso? Qual é o conceito da prece? O que é que a prece é? E aí que a gente tem que parar para pensar. O que é que a prece é? O que é que ela representa? A prece, na verdade, é um ato de adoração. Um ato de adoração. É uma invocação. Ela é uma invocação pelo qual nós, homens, espíritos encarnados, pelo pensamento, entrou novamente o pensamento aí, pelo pensamento, nós entramos em comunhão com o ser a quem se dirige. Então, se eu vou fazer uma prece, pelo meu pensamento, eu entro em comunhão a quem eu estou pensando, Deus, nosso Pai. Está no Livro dos Espíritos, na questão 659. Então, é o dever de toda criatura humana, espíritos encarnados, nós, é o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida de cada dia. Então, é ali, né, que nós devemos começar a nossa conexão. Mas a prece, como é que ela pode ser? Né? Como que ela pode ser? A prece. Porque muitas vezes nós dizemos assim, nós pensamos assim, eu vou para casa, eu vou me ajoelhar. Nós fomos criados com essa cultura. Vou me ajoelhar e ali unir minhas mãos e fazer uma prece. Como se fosse um ritual, para que ela possa ter eficácia. E não é assim. Não é só assim. A prece pode ser de todos os instantes. A todo momento, estou aqui sentado, posso fazer uma prece, eu estou olhando para a natureza, posso agradecer a Deus por essa beleza que Ele nos proporciona. Posso agradecer, posso enviar uma prece a um ente querido que desencarnou pela saudade, pelo amor. Então ela tem vários ramos que nós podemos trabalhar, né? Sem nenhuma interrupção, acarretar aos vossos trabalhos, independente das regulares e dos dias consagrados. Dependente. Pela cultura, nós também pensamos assim, hoje é dia de Santo Antônio, por exemplo, no centro que eu trabalho lá. Então hoje eu vou fazer uma prece para Santo Antônio. Não precisa. O importante é que a gente faça sempre uma prece. O importante é que a gente não deixe de se conectar com o nosso Pai. Nós não podemos deixar essa conexão ficar vazia. Depois, na frente, eu vou falar mais para vocês a respeito disso. Né? Na questão 660 do Livro dos Espíritos, ele fala assim, ó, que o essencial não é orar muito. Não é orar muito, mas orar bem. Não vai me resolver nada se eu pegar aqui, rezar 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria, e assim vai, né?
pelo desespero até, ou pelo agradecimento, né? Pela gratidão, basta fazermos uma prece, um pensamento, desde que ele seja bem feito. Porque existe uma diferença entre orar e rezar. Qual é a diferença entre orar e rezar? Né? Existe essa diferença. Qual é que é a diferença? Onde é que eu estou me enquadrando aí quando eu procuro a Deus? Né? Qual é a diferença que existe? Rezar é repetir palavras. Repetir palavras. Segundo fórmulas pré-determinadas ou determinadas. Eu vou repetir. E principalmente nós repetimos isso muito quando nós estamos em desespero. Quando nos bate a prova a nossa porta. E aí nós repetimos isso pelo desespero, sem ter conexão, sem ter a devida conexão. Porque essa conexão se faz como se faz isso aqui hoje em dia pela tecnologia. Eu quero falar com alguém, eu venho aqui, eu procuro a pessoa, ligo, e a tecnologia me conecta com essa pessoa e eu vou conversar com essa pessoa. Mas, para Deus, isso aqui já é ultrapassado e muito. Basta pensarmos. E esse pensamento não é só pelo desespero do rezar, é orar, porque orar é sentir. Muitos podemos confundir isso até com a fé. Mas orar é sentir. Eu estou sentindo, eu quero sentir Deus do meu lado, o Pai do meu lado. Eu quero sentir Jesus, meu querido irmão, ao meu lado. Na minha orientação. Então eu estou orando. Então quando a gente quiser estar em qualquer lugar, se dirigir uma prece ao nosso Pai, ao nosso irmão, ao nosso guia, amigo espiritual, nós temos que saber que, primeiro, nós temos que sentir isso. E no momento de desequilíbrio emocional, em determinado momento da nossa vida, pare e pense. Equilíbrio. Equilíbrio é sentir. Tu vais sentir, né, essa presença pela tua fé, pela tua certeza que tu estás te comunicando bem. Porque a conexão do sentir é o amor. Essa conexão ela é pura, ela é rápida. E a conexão do repetir palavras, ela é truncada. Ela pode servir interferências negativas, inclusive. Então não existe fórmula ou molde. Não há fórmula que contenha o molde que eu guarde. Orar é irradiar para Deus, firmando comunhão com Ele. Isso é orar. Então pense bem, toda vez que vocês forem fazer uma prece, primeira coisa que tem que fazer, para que ela possa ser eficaz, é pensamento, sentir, querer, é orar. Cuidado, não repitam palavras. E aí entra um processo que é onde se encontra o poder da prece. Onde é que está esse poder? Eu preciso saber, eu não sei, mas eu preciso saber. Onde é que ele está? Porque esse poder nós também podemos ter. E temos, desde que a gente encontre o caminho. Ele está onde? Pensamento. O que nós pensamos é a nossa identidade do espírito. Nunca esqueçam disso. E está no pensamento o poder da prece. Que por nada depende, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. No capítulo 27, parágrafo 15, versículo 15, do Evangelho segundo o Espiritismo. E também consta na questão 662 do Livro dos Espíritos. Então, mas como é que... Tudo bem,
Como é que eu vou iniciar esse poder? Como é que eu vou trabalhar com ele? Eu vivo tão atribulado. Eu chego em casa cansado, estressado, cheio de problema na minha cabeça. Mas eu preciso ter essa conexão. Eu preciso seguir com ele no meu lado. Como que eu devo fazer isso? Como é que se inicia esse processo? Através da disciplina mental. Primeira coisa, através da disciplina mental. O que é que eu quero dizer com isso? Primeiro nós temos que entender uma coisa, do que é composta a nossa mente, não física, né? Do pensamento, no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, no capítulo 2, ele diz que a mente é composta pelos seguintes departamentos, ele até fragmenta isso, que é dos desejos, da inteligência lógica, racional e analítica, da imaginação, da nossa criatividade, da memória, e agregar valores e conhecimentos. E, acima de tudo, ele fala que é a vontade, que é a força, que é a determinação e a coragem. Mas mesmo que eu esteja arrasado, numa situação extremamente complicada e difícil, como que eu vou ter essa vontade? É o teu espírito, é a tua força. Nós não podemos esquecer que nós somos filhos do amor, dessa essência altamente poderosa, que nós ainda não, até por dificuldade, através da nossa evolução, que ainda estamos estudando, aprendendo, nós não temos noção da força que existe o amor. Se nós soubéssemos da força do amor, nós estaríamos muito longe, num outro patamar. Mas nós estamos remando para ir para lá, com certeza absoluta. Através do exercício, através da reflexão, através de boas leituras, através da disciplina do pensamento, porque nesse momento nós temos que saber separar os problemas que todos nós temos, que muitas vezes não saem da nossa cabeça. Nós temos, nesse momento, separar isso, quando se dirigir a Deus, ao nosso Pai, a orar. Mesmo que o pensamento venha, mas pela nossa vontade de tirar, a gente consegue. Aí eu quero dar um exemplo, eu trouxe isso aqui para vocês, um exemplo. O que é um pensamento, né? Aquela figura daquela pessoa ali e aquela nuvem. Nosso pensamento faz isso. Nós criamos campos magnéticos cima de nós, que a gente não consegue enxergar pelos nossos olhos físicos, mas cria aquele campo magnético e tudo que nós pensamos, tudo, fica ali, fica aqui. Alguns vão se dissipando, mas quando eu, pela vontade, quero me comunicar com o nosso, quero comunicar com o Pai, forma-se ali um círculo forte, imagine isso, né? De energias altamente positivas, e pela vontade, essa energia que está sobre nós ali, ela é direcionada ao nosso Pai. A quem quisermos que chegue. Às vezes podemos orar para que possa um familiar, uma pessoa querida, um conhecido, melhorar da saúde. Mas tudo isso é formatado aqui. Por isso que a disciplina mental ela é de extrema importância. Todo o segmento da nossa vida, tá? Porque é aí que nós podemos, pela vontade, buscar Deus, buscar Jesus, amigos espirituais, como também podemos atrair pensamentos negativos e aí sim confundir pior a nossa vida material. E aí entra aqui um processo que é bem uma analogia, mas ele é bem fácil de entender. Vocês estão vendo aquilo ali? Quem não conhece o ímã? Né? Quem não conhece o ímã? Todos nós conhecemos o ímã. Quando criança a gente brincava muito com isso. O que é que acontece aqui, ó, entre essa esfera e aquelas outras, quer ver?
Vou mostrar aqui de novo. Ó, aqui, ó, né? Vem para cá, vem para cá. Vocês conseguem ver alguma coisa ali naquele meio? Não. Ninguém consegue ver. Entre um ímã e outro aqui no meio nós não conseguimos ver. Mas nós sabemos que a gente fazia aquela brincadeira no papel, botava o ímã aqui embaixo, né? Nós sabemos que quando a gente vai, o outro vai, acompanha. O que é isso? Magnetismo. Chama-se magnetismo. Magnetismo aqui igual a esse atrai. Né? Então, se eu quero que a minha prece tenha eficácia, que eu esteja fazendo bem feito, para que eu possa ter essa conexão com um plano maior, eu tenho que estar magneticamente pensando positivo, porque vai atrair, como aquelas esferas atraem, o positivo. Uma pêndice aí. Cuidado, como eu falei, que nós podemos também atrair o negativo, se estivermos pensando negativamente. E aí, a eficácia da prece está exatamente aí. Quando a gente consegue eliminar, disciplinar a nossa mente. E aí, sim, nós vamos atrair algo positivo. Consta aqui que a prece não poderá modificar o curso das leis. O curso das leis. Vou dar um exemplo. Eu fui diagnosticado com um problema de saúde séria, que vai me levar ao desencarne, possivelmente. Exemplo. Se no meu projeto reencarnatório eu terei que passar por isso, ela não vai modificar a prece, mas ela vai aliviar o meu sofrimento e vai me dar forças para suportar tamanha aprovação. Então a prece, porque a gente pensa assim, eu fiz uma prece, mas eu não fui atendido, foi-se. Toda a prece bem dirigida pela vontade, ela é atendida, todas. Agora, nós temos que ver que muitas vezes Deus escreve torto, né? Deus escreve de certo linhas tortas, né? É assim que dizem. E realmente é real isso. É que na nossa concepção, eu estou com um problema, eu vou rezar para resolver. Muitas vezes, mas não resolveu. Pense bem. Se for bem feita essa prece, ela vai resolver. Mas se tu tiveres que passar por situações como aquela, ela não vai modificar o curso, ela vai aliviar. Ela vai te dar forças para suportar. Perdemos um ente querido, desencarnou. Né? Pela prece nós podemos suportar isso, essa saudade, essa falta. E aí, vejam bem, e quando ele diz assim, a prece não poderá modificar o curso das leis diante das quais nós fazemos réus. Nós não fazemos réus. Nós renovamos o modo de ser, como uma vacina contra a reincidência do mal. A vacina é quando a mãe vai levar o pai, a criança, o nenenzinho, no posto para tomar vacina, dói, né? Ver aquela criancinha chorar. Por que a mãe e um pai levam a criança lá? Por quê? É para que o mal não aconteça na frente, o pior não aconteça na frente. Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós temos que também ser grato pela prece. Orar com gratidão, para que não aconteça o pior lá na frente, para que eu venha melhor, para que eu seja melhor. Então, essa aproximação, ela faculta-nos com grandes benfeitores que nos presidem os passos, que nos orientam, que nos encaminham, que nos aconselham. E adquire a força moral necessária a vencer as dificuldades que eu falei anteriormente e voltar para o caminho reto. Não deve traduzir-se como um movimento mecânico dos lábios. Mecânico dos lábios. Não deve. É vibração, é energia e poder. Então, diz aqui o Allan Kardec, no Evangelho, o poder da prece está no pensamento. E não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento que é feita. Orar
Orar é entrar em comunhão com Deus através do pensamento. Então, meus amigos, meus irmãos, falei aqui bastante da prece, mas eu falei, vocês perceberam que hoje eu falei bastante do quê? Pensamento. Né? Então, vamos nos disciplinar sempre que eu fizer uma prece, vou fazer uma prece ao anoitecer, pelo dia que eu passei, pelas dificuldades que eu encontrei. Mas antes, como a gente faz aqui, a gente fala de harmonização do ambiente. A harmonização do ambiente nada mais é que isso. Sabe? É nos deixar, é nos facilitar a comunicação com o plano espiritual. A harmonização do ambiente faz isso. Quando é pedido aqui, faz uma leitura, agora vamos fazer uma reflexão, todo mundo aqui faz uma reflexão. Dá outro exemplo aqui, bem prático, eu gosto de exemplos que são materiais, né, para a gente poder entender melhor. Quando nós vamos para um centro cirúrgico, o que é que acontece? Vai fazer uma cirurgia, vai buscar uma cura. O que é que acontece? Antes do cirurgião entrar, a equipe dele lá, é feita uma asepsia no centro cirúrgico. Porque se qualquer corte que der, pode entrar uma bactéria ali e a pessoa tem um descarga. Sofrer com isso. Então é feita uma asepsia. E o que é asepsia? É uma preparação. A oração é uma asepsia também. Que ela nos dá uma preparação do ambiente melhor. Como, por exemplo, o evangelho no lar e tantas coisas mais. Aqui, como início do trabalho. Isso é, por onde começa isso? Pelo pensamento. Com as palavras que o nosso irmão leu aqui no livrinho, com a irmã, com a abertura da irmã, o que aconteceu aqui? Os pensamentos, queiram ou não, o ambiente, a música, tudo isso vai fazendo com que a pessoa, como diz na gíria popular, a gente fica meio zen. Por que meio zen? É porque os pensamentos, as perturbações do dia a dia começam a se afastar. Por quê? Porque nós queremos. Nós começamos a nos sentir bem. E quando a gente se sente bem, a gente não quer mais sair desse ambiente bom. Então eu fui lá no centro, dei um passe lá, eu me senti tão bem. Por que isso acontece? Vai ser um tema para outra palestra, tá? Sobre fluidos. Tem um dia dá para agendar. Saber como é que funciona uma casa espírita no seu, diria assim, na sua bastidores do plano espiritual. Como é que é feito um passe? Como é que é? O porquê é o passe? Então, tudo isso vai fazer parte de um conjunto que se chama, que vem pela vontade, pela prece, em primeiro lugar, e pela conexão mental. Então, vamos começar a disciplinar a nossa mente, para que a gente possa ter sucesso em estar próximo do nosso Pai, que é o que mais nós queremos. Porque Ele está próximo de nós. Nós é que estamos criando barreiras para encontrá-lo, né? Então, acho que é importante a gente sair hoje daqui exatamente com essa vontade, com essa determinação. Disciplinar a mente. Para que eu possa ter as minhas orações atendidas mais facilmente. E um detalhe. Quem de nós já não faz, de vez em quando, lembra de um ente que desencarnou e faz uma prece? Né? E quem de nós não faz isso? Você sabe quando essa prece é bem feita, como é que ela vai através daquele pensamento ali? Vou até voltar rapidinho aqui para vocês. Aqui. Quando nós começamos a pensar no ente querido, que nós queremos mandar uma prece, nós já preparamos esse campo aqui em cima, aqui, ó, de amor. Não é isso? E nós podemos mentalizar aqui um arranjo de flores bonitos, pelo amor. E pela vontade nós direcionarmos tudo aquilo que nós montamos aqui, e a pedido do Pai, que chega aquele irmão que nós estamos mandando essa oração, chega como um bálsamo. O Espírito recebe como um bálsamo, com uma alegria, né? E com muita felicidade. Então também nós podemos fazer isso, né? Pelo próximo, não só que está aqui no plano espiritual, mas também no plano material. Porque tudo é magnetismo, tudo trabalha o magnetismo. Então não esqueçam disso. Pense nisso.
Obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, irmãos, aqui da casa. E sempre à disposição.